Irmãos, abram comigo, por favor, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Por favor, abra esta que é a palavra do Senhor. Dedique seu coração a esses momentos em que estamos diante da palavra, a fim de refletir sobre ela, estudá-la e conhecer a revelação maravilhosa do Deus que nos salvou. Efésios, capítulo 1. Ouça esta letra. Maravilhosa graça, doce som, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça removeu todos os meus temores. Quão preciosa essa graça apareceu na hora em que eu criei. Por muitos perigos, lutas e laços eu passei. Foi a graça que me trouxe até aqui em segurança. E a graça me levará para casa. O Senhor me prometeu o bem, sua palavra é minha esperança. Ele será meu escudo e minha porção enquanto durar a vida. Quando esta carne e este coração falharem e a vida mortal terminar, eu possuirei, além do véu, uma vida de alegria e paz. Quando estivermos lá, há 10.000 anos, brilhando como o sol, não teremos menos dias para louvar a Deus do que quando começamos. Esta é uma das canções mais famosas de todo o mundo, escrita por John Newton, em 1772. John Newton era proprietário de um navio de escravos. Invadia países, ilhas, separando pais de filhos, maridos de suas esposas, trancafiando-os como animais em gaiolas, colocando-os em navios sem um pingo de higiene e sem nenhum tipo de tratamento digno. Cerca de 40% dos seres humanos que eram acorrentados e colocados naqueles navios morriam pela fome, por doenças sérias, por contaminações das mais diversas. Até que um dia, John Newton ouviu o evangelho da salvação e creu. De dono de navios de escravos, ele passou a lutar ao lado de William Wilberforce, um deputado na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, pela abolição dos escravos. E nesse período de luta pela abolição da escravatura foi que John Newton escreveu uma das canções que se tornou talvez a mais famosa e mais conhecida em todo o mundo, Amazing Grace. Maravilhosa graça, que salvou um pecador como eu. Eu estava cego, agora vejo. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. Você já se perguntou quando é que Deus escolheu te amar? Você já se perguntou qual foi a data no calendário que Deus disse, eu vou salvar você? Talvez sua cabeça pense em Deus em perspectiva cronológica, há 1000 anos. Outros vão mais longe. Eu acho que é uns 10.000 anos. Outros tentam ser um pouco mais profundos. Eu acho que quando Deus criou o mundo, ali Ele resolveu me amar. E se eu disser para você que para que saibamos quando Deus escolheu nos amar, é importante a gente retroceder um pouco mais ainda. Antes sequer do segundo existir, do tempo correr no curso do tempo, do tempo correr no curso da história humana. Em Efésios 1, versos 3 a 14, Paulo faz aquilo que nós conhecemos como doxologia. É lamentável que a gente faça poucas doxologias. Doxologia vem do grego doxos e significa glória. Qual é o fim principal do ser humano? O ser humano foi chamado para glorificar a Deus.
e desfrutar de um relacionamento delicioso com Deus. Glorificar a Deus, além de viver para a glória dEle, deve ser feito também em palavras, tributar honra, louvor, exaltar a Deus por sua bondade, como fizemos ainda há pouco, agradecendo a Deus por Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador. Nos versos 3 a 14, Paulo faz uma doxologia, ele glorifica a Deus, ele exalta o nome de Deus, ele bendiz a Deus por sua obra e seus feitos. E pelo que Paulo está bendizendo aqui, pelo que Paulo está glorificando aqui, Paulo está glorificando a Deus por conta da nossa salvação. É por isso que no verso 3 Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que a doxologia de Paulo tem endereço, é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, Paulo começa a falar de Jesus Cristo, o amado do Pai. No versículo 13, Paulo fala do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A doxologia de Paulo envolve Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E Paulo faz essa doxologia porque ele está constrangido sobre o amor de Deus por mim e por você. Paulo sabe que Deus nos amou antes do primeiro anjo bater asas, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, antes da primeira estrela emitir seu brilho, ou como dizia o Kiko, do Chaves, antes dos nossos tataravós se conhecerem. Paulo está constrangido. É por isso que ele diz: bendito, exaltado, glorioso, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: esse Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus. E a palavra abençoar aqui, e os irmãos sabem que eu não sou de fazer isso, mas nessa ocasião eu preciso trazer esse detalhe para a gente ver a riqueza desse texto. O verbo abençoar aqui não possui na gramática da língua portuguesa nada que chegue próximo a ele. No português a gente fala de passado, presente e futuro. A gente fala também do tal do imperativo, que são ordens. Esse verbo aqui está no original num negócio chamado aoristo. Aoristo significa, num jeito simples de entender, algo que aconteceu lá atrás e tem validade eterna. Nunca deixará de ser derramado sobre nossas vidas. Esse verbo abençoar aqui é o aoristo. Algo foi determinado lá atrás e tem duração eterna. E esse verbo aqui, e é o único verbo que eu vou falar aqui nessa noite, negócio de grego. Ele está num modo chamado particípio. Pelo amor de Deus, eu detestava português, pastor, está falando de gramática agora. O particípio é aquele negócio de ado, edo, ido. Deus tem nos abençoado. Olha a importância. Paulo está dizendo que aquilo que Deus fez lá atrás influencia o modo como nós vivemos todos os dias, nos alcança hoje e nos transforma. E o que Deus fez lá atrás, que nos alcança hoje e nos transforma. Paulo segue dizendo que esse Deus, no verso 4, antes da fundação do mundo nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou para Ele. Por causa do seu amor, nos adotou como filhos. Através de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, tudo isso para louvor da glória da sua graça. E Ele fez isso concedendo-nos gratuitamente a salvação no amado que é Cristo Jesus com A maiúsculo. O que Deus fez lá atrás, antes da fundação do mundo, que continua a nos influenciar e a mudar as nossas vidas e marcar nossas vidas todos os dias,
Deus nos amou. Deus nos escolheu. Deus determinou que nós seríamos dele para todo sempre, e nada nem ninguém cancelaria esse projeto eterno, constrangedor de salvação. Glória a Deus, gente, porque isso muda tudo. Como é que isso muda nosso dia a dia? Você percebe que a gente vive numa sociedade neurótica, adoecida com padrão de beleza, medidas de abdômen, de peitoral, de não sei o quê, e quando você não se enquadra dentro do perfil vendido, enlatado pela mídia, você começa a se considerar fora do padrão, feio, feia, menor, inferior. E aqueles que têm deficiências das mais severas. A nossa cultura valoriza o belo, o forte, o viril, o poderoso, o que está no topo da cadeia alimentar, que pisou em muitos para chegar lá. A nossa cultura caída valoriza aquele que é todo poderoso nos negócios, mas não importa se ele maltrata, se ele pisou, se ele oprime um monte de gente. E como que a escolha de Deus muda tudo isso? O fato de Deus ter nos amado antes da fundação do mundo, determinado que nós seríamos dele até o fim, muda o modo como nós nos vemos, porque a nossa identidade não é construída e não é definida a partir de pressupostos da nossa cultura. A nossa identidade é construída a partir do amor de Deus, por mim, por você em Cristo Jesus, e isso muda tudo. Quem eu sou? Essa é a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quem eu sou? Eu sou um ser humano criado por Deus e amado por Ele. Antes da primeira estrela emitir o seu brilho, e nada do que eu faço, nada do que outros venham a fazer, cancelará ou diminuirá a minha identidade. A minha identidade, o meu valor não são definidos pelos meus feitos, pela ausência dos meus feitos, por padrões de sucesso construídos por minha cultura, mas pelo fato de que Deus me amou. E por que Deus te amou? Porque Ele quis te amar. Isso é graça. Há alguns anos, a gente passa dos 40, a gente começa a perceber que vai ficando velho, há mais de 20 anos. Eu estava numa conferência, o Andrew King desapareceu, né? Um inglês que era missionário no Brasil, estava palestrando sobre a graça de Deus. E ele resumiu a graça de Deus de uma forma tão espetacular. Ele disse: alguém sabe definir o que é graça? Graça de Deus é: Deus me amou. E por que Ele me amou? Porque Ele quis me amar. Isso é graça. E isso muda tudo. É por isso que Paulo usa o verbo no aoristo com particípio. Deus determinou lá atrás nos amar. E esse amor eterno muda completamente o modo como nós vivemos e nos enxergamos todos os dias. Sou amado por Deus, eleito por Deus, objeto especial do cuidado de Deus. O Deus que começou a boa obra em mim garantiu que vai terminar. Nada nem ninguém frustrará os seus desígnios extraordinários. Louvado seja Deus, gente. Diante de uma declaração dessa, nós somos forçados a dar uma doxologia a Deus. A gente pode, nesse momento, como igreja, dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que diz presbiteriano não dá glória a Deus. Vamos dizer que é uma mentira fazendo isso agora? Glória a Deus. O amor eterno de Deus determinou nos alcançar e transformar nossas vidas. Glória a Deus. E isso muda tudo. Agora, como o amor de Deus se tornou real na nossa história? No verso 5, Paulo insere, bem no finalzinho, a palavra, verso 6, a palavra amado com A maiúsculo. E na medida que você lê o verso 7, você sabe que esse amado com A maiúsculo claramente se refere à belíssima pessoa de Jesus Cristo. Porque nesse amado é que nós temos a redenção. É pelo sangue desse amado que nós temos o perdão dos pecados.
Tudo isso por causa da riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. O que Paulo está dizendo é que, na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus determinou que nós seríamos dele para todo sempre. Só que essa determinação precisaria nos alcançar. E nos alcançaria quando? Num tempo certo da nossa história. Então, há 2000 anos, nasce da virgem, na pobre vila de Belém, o filho da mulher, mas esse filho da mulher, na eternidade, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, diz ao Pai: eu vou nascer. Eu vou crescer dentro de uma família pobre. Eu vou comungar da natureza humana deles. Eu me vestirei com pele, sangue, ossos, músculos. Haverá um coração batendo, bombeando sangue para o restante do meu corpo. Um cérebro que raciocina. Eu comungarei da humanidade deles completamente. Eu poderei chorar, sentir dor, me cortar, sangrar e machucar. E eu farei isso porque eu desejarei viver uma vida de plena obediência, para que todos aqueles que são condenados, ao olharem para mim, tenham salvação. Porque a condição deles será de condenação eterna, mas através da minha obra, a condição deles, que foram amados pelo Senhor, passará a ser de ser salvação eterna. Glória a Deus! E aí Cristo Jesus decreta, antes da fundação do mundo, que no tempo certo da história, Ele viria, e através da sua obra, Ele nos redimiria. Isso significa que Ele nos perdoaria. É por isso que na cruz do Calvário, Jesus dá um grito: tetelestai. Menti para vocês, falei que eu ia falar mais negócio de grego. É que na nossa Bíblia está escrito ali, ó, está pago. Outras traduções, está consumado. Mas no primeiro século do Império Romano, havia muitas praças com feiras espalhadas pelas cidades do vasto Império Romano. E ali se vendia de tudo: verduras, frutas, animais para alimentação familiar, leite, queijos e inclusive seres humanos como escravos. Alguém chega para comprar o whey. Quanto vale o whey, Vanessa? Não fala não, porque o valor vai estar baixinho, né? Quanto vale o whey, Vanessa? A Vanessa fala um valor, e eu estou encantado, rapaz dos dentes bem tratado, bom para trabalhar. Eu vou comprar o whey. A Vanessa me dá um documento, que a gente conhece como nota fiscal. E nesse documento, a Vanessa carimba uma palavra: tetelestai, está pago. Esta é a palavra de Jesus na cruz. Tetelestai, a minha vida perfeita, a minha vida sem pecado, e o meu sacrifício derramando sangue por eles, é suficiente para pagar pelos pecados do mundo todo. Tetelestai, eu os comprei para mim, ó Pai. Tetelestai, a dívida que eles tinham de condenação foi lançada sobre mim. O inferno destinado a eles foi derramado abundantemente, infinitamente, em toda a cólera da ira do Deus justo sobre mim, para que sobre eles não haja mais inferno, mas salvação. Tetelestai, eles são meus. Eu derramei até a última gota do sangue para que eles fossem perdoados. Tetelestai, redenção. E ao pagar pelo nosso preço, Jesus garante a nossa remissão. Sabe o que é remissão? Você está algemado, acorrentado a grilhões de ferro maciço, e você tem no máximo uma lixa de unha ali para tentar romper aqueles grilhões, e é impossível. Você está dentro de uma cela. Depois que Cristo nos perdoou através de sua obra no Calvário, essa obra perfeita quebrou nossas cadeias, rompeu nossos grilhões, abriu as celas que nos aprisionavam e garantiu nossa verdadeira liberdade, nossa alforria. É por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Dê glória a Deus, igreja. Glória a Deus por essa obra maravilhosa, que foi fruto da graça de Deus em Cristo Jesus, derramada sobre nós abundantemente.
E no verso 9, Paulo explica isso, que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Porque antes de Cristo Jesus, tudo isso era um grande mistério. Que mistério é esse? De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, isto é, no ponto certo da história, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, Cristo é o zênite da história humana, a pessoa central da história humana, o personagem mais importante do universo, porque em Cristo Jesus nós fomos feitos, diz-nos Paulo no verso 11, herança de Deus, predestinados segundo o propósito de Deus. O que significa que nós fomos feitos herança de Deus? Significa que tudo o que Cristo conquistou na cruz, isto é, perdão infinito. A obra de Cristo, que foi uma oferta perfeita, garantiu o perdão dos pecados do passado, dos pecados do presente e dos pecados do futuro. A obra perfeita de Cristo garantiu que o Espírito Santo seria derramado, o Espírito Santo faria morada num povo. A obra de Cristo garantiu que ele voltaria segunda vez, faria novos céus e nova terra, ressuscitaria os mortos e daria a esses que estão nele presença viva para todos sempre diante de Deus. A obra de Cristo garantiu que aqueles que fossem perdoados seriam adotados como filhos de Deus, não mais criaturas merecedoras de condenação, mas agora filhos amados, sobre os quais estão as promessas de Deus e todo o cuidado de Deus. Nós fomos feitos herança, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz foi creditado em nossa conta, foi colocado como saldo ilimitado, um saldo que a gente nunca vai conseguir gastar, Ivoninha. Nós nunca deixaremos de ser filhos de Deus, nunca deixaremos de ser amados por Deus, nunca deixaremos de ser irmãos mais novos de Jesus Cristo, que nos inseriu na família da Trindade. Nós nunca deixaremos de ser habitados pelo Espírito Santo. Nós nunca perderemos a realidade concreta, que é a ressurreição dos mortos para habitar em novos céus e nova terra, vendo Cristo para todo sempre e desfrutando de vida, a vida de verdade que a gente nem sequer jamais sonhou em experimentar. Glória a Deus. Na eternidade, Deus decreta que te salva, que te ama, que te elege. No tempo certo da história, Jesus vem para lidar com a nossa condição de pecadores, infelizes, condenados, através de sua obra perfeita. Só que essa obra de Cristo precisa nos alcançar, precisa mudar as nossas vidas. E aí é onde habita o grande problema. Sem Cristo nós somos mortos, espiritualmente mortos, nós somos inimigos de Deus, nós não temos vontade espiritual para crer para a salvação. É impossível nós crermos para a salvação. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você pode chegar em qualquer cemitério do planeta Terra nesse momento. Você pode se achar a autoridade religiosa que foi, eu duvido. Chega diante de um túmulo lá e diz: levanta, levanta. Ô, você que está dentro aí do caixão, levanta. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque morto não houve. Morto morreu. Morto perdeu todas as suas faculdades. Morto não tem compreensão. Agora percebe a complexidade desse negócio? Como é que pessoas mortas espiritualmente, como eu e você, creríamos na obra de Jesus para a salvação? É aí onde entra a pessoa extraordinária do Espírito Santo, no verso 13. Paulo, no verso 13, diz que nele, em Deus e Jesus Cristo, Deus o Pai e Jesus, o Filho que por nós se entregou, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, além de ser o selo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade.
O que Paulo está dizendo é que na eternidade, o Espírito Santo, por amar o Pai e amar o Filho, antes de qualquer anjo ser criado, antes da primeira estrela emitir seu brilho, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, antes das primeiras linhas dos montes serem formadas, o Espírito Santo disse: Pai, o Senhor amou um povo morto para si. Jesus, o Filho, o Senhor, morrerá por esse povo, a fim de redimi-los, perdoá-los e libertá-los. E eu, por amar o Pai e o Filho, vou aplicar a obra de Jesus Cristo e o amor do Pai ao coração deles. Na medida que eles forem ouvindo a pregação do Evangelho, na medida que eles forem ouvindo sobre o amor de Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo decretou na eternidade: eu colocarei olhos nos corações cegos deles. Eu infundirei vida espiritual onde há morte. A isto as Escrituras chamam de regeneração. Aonde há morte, eu trarei pulsar de vida. Coração batendo pela primeira vez na vida dentre os mortos, a ponto de, ao ouvirmos a pregação do Evangelho. E tem gente que fica 30 anos em igreja, sem crer para a salvação. De repente o Espírito Santo vem e abre os olhos e a pessoa diz: foi por mim. Jesus morreu por mim. O maior de todos os pecadores, como Ele me amou. Que amor escandaloso, constrangedor, imerecedor. O amor que custou o sangue do Criador dos céus e da terra. Que amor é esse? 30 anos que eu ouço, mas eu nunca ouvi. Há 30 anos que eu participo de prédios com o nome de igreja, mas eu nunca criei. Ao Espírito Santo, no tempo certo da nossa história, na medida em que ouvimos a palavra da verdade, infunde vida. E quando o Espírito Santo infunde vida, Ele está infundindo sua presença em nós. Ele se torna o selo, a presença de Deus habitando em nós. É por isso que todo aquele que é de Jesus Cristo é habitado pelo Espírito Santo, é templo sagrado, é morada de Deus, é casa de Deus. E tem mais, o Espírito Santo, além de ser o nosso selo, Paulo termina no versículo 14 dizendo que ele é o penhor da nossa herança. Você vai financiar uma casa. O gerente do banco diz: e aí, o que você tem para me dar como garantia? Eu tenho aquele carro, eu tenho uma moto, tenho uma joia que pertencia à minha avó, de ouro maciço. O ouro está difícil, está caro, né? E o que você tem? Você vai colocando lá, para dar como garantia, coisas valiosas, de que você fará de tudo para honrar aquele empréstimo que você contraiu. Sabe o que Deus fez morar em mim e em você como garantia de que a obra que Ele idealizou, decretou antes da fundação do mundo seria concluída? Ele mesmo. Deus decretou que Ele mesmo moraria em nós através da pessoa do Espírito Santo. E o próprio Deus é a garantia, é o penhor de que a salvação eterna que Ele decretou, Ele mesmo vai cumprir em nossas vidas. É por isso que nossa salvação nunca dependeu de mim ou de você, nunca dependeu da nossa performance, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação do ser humano começa em Deus, continua em Deus e terminará em Deus. É por isso que Paulo em Filipenses 1, versículo 6 diz: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em minha vida há de completá-la até Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque se dependesse de nós, nós perderíamos a salvação. Se dependesse de nós, nós cairíamos no segundo seguinte. Mas não depende de nós. Depende de Deus e de sua fidelidade. É por isso que nós estamos seguros em suas mãos. É por isso que nós não precisamos temer o amanhã. É por isso que Paulo começa usando o aoristo. Ele decretou isso lá atrás. E isso que ele decretou afeta as nossas vidas todos os dias. Nós podemos passar pelo que for: câncer, luto, desemprego, falência, morte, dor, traição. Mas algumas coisas estão enraizadas em nosso coração. A primeira delas, Deus nos ama. A segunda delas,
Fomos libertos por causa do vivo e precioso sangue de Jesus Cristo. A terceira delas, o bom pastor da minha vida habita em mim, que é o Espírito Santo. Deus, ao habitar em mim, garantiu que Ele não me desamparará e fará com que todas as coisas dessa vida cooperem para o meu bem. Portanto, não importa que situação venha, situação de felicidade, situação de deserto, prosperidade, escassez, abundância, fome, eu sei de uma coisa: todas as coisas cooperam para o meu bem, e nós podemos tudo por conta desse Deus que nos fortalece em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por que que Deus te amou, Ele? Por que que Jesus Cristo decretou que morreria por você para te libertar? Por que que o Espírito Santo decretou que te convenceria de tudo isso? E seria a marca de Deus em você até o fim para garantir que a salvação seria concluída? Por quê? Paulo responde. Volte para o texto de Efésios 1. No versículo 6, Paulo diz, ao falar sobre a escolha do Pai, para louvor da glória de sua graça. Versículo 12, depois de falar sobre a obra de Jesus Cristo, para louvor da sua glória. E o final do versículo 14, depois de falar sobre a obra do Espírito Santo, em louvor da sua glória. Por que que Deus, desde antes da fundação do mundo, decidiu gratuita, soberana, misericordiosa, voluntária e soberanamente te amar? Para que a glória pertença a Ele. Por que que Jesus Cristo morreu por você? Como diz os pregadores coaches de hoje, é que Deus sem você não é Deus? Ou porque você é a menininha dos olhos de Deus? Ou porque Deus sem você é menos Deus? Por que que Jesus decretou morrer por você? Para louvor da glória de Deus. Para que a graça dele seja exaltada. Por que que o Espírito Santo, Deus, decretou que te convenceria dessa obra maravilhosa e habitaria em você, e o Espírito Santo teria que, ao habitar em nós, tolerar nossas dúvidas, conviver com nossa incredulidade, conviver com os nossos pecados recorrentes, conviver com o nosso amor dividido, titubeante, um amor que tropeça o tempo todo, um amor que é teimoso em amadurecer. Por que que o Espírito Santo decretou ter que passar por tudo isso? Para que a glória de Deus seja exaltada. E não recaia sobre mim e você nenhuma honra. Glória a Deus. Bendito. Louvado seja. Exaltado seja. Glorificado seja. A minha identidade está nele, ele me amou, ele me comprou, ele me salvou, ele me garantiu perdão. Ainda que eu envelheça, ainda que este corpo padeça, ainda que este corpo vá ocupar por um tempo e talvez se decomponha completamente uma terra dentro de algum lugar qualquer desse planeta ou em qualquer outro gênero de morte, eu tenho certeza que ele me ressuscitará para vê-lo pessoalmente, porque ele decretou que a obra que ele começou vai terminar. Ele decretou isso no passado. E Ele faz com que isso me transforme e me abençoe todos os dias. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, hoje, amanhã, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Senhor.